Muito bem. Vamos conversar acerca dos impostos municipais. Vejam, meus amigos, os impostos municipais, eles estão previstos no artigo 156 da Constituição Federal. E eles, então, subdividem-se em 3 espécies, né? Lembrando que o rol dos impostos da competência dos municípios, assim como do Distrito Federal, né? É um rol exaustivo. Haja vista que os municípios não poderão instituir outros impostos que não, ou além dos previstos no artigo 156. Então, IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ITBI, ou ITIV, Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos, né? E ISS, ou ISSQN, Imposto sobre Serviço sobre serviços, né? De qualquer natureza. Bom, vamos então começar a nossa aula falando acerca do IPTU. Amigos, o IPTU ele vem previsto na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 1, e também no artigo 156, parágrafo 1º, vou mostrar para vocês, e é regulado no Código Tributário Nacional dos artigos 32 a 34, enquanto norma geral, certo? Então vejam que o Código Tributário e a Constituição, eles não instituem o IPTU e não instituem nenhum dos impostos. Só que é preciso que as regras constitucionais sejam observadas, assim como as normas previstas no Código Tributário Nacional, enquanto normas gerais. Muito bem? Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU consiste, vejamos aí no quadro, na propriedade, no domínio útil ou na posse de bem imóvel. Bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do município. Então vejam que para que haja incidência do IPTU, é preciso que estejamos diante da propriedade, do domínio útil ou da posse, de bem imóvel, por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do município. Olhem o artigo 32. Então, o imposto da competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Vejam que o que distingue a incidência do IPTU para a incidência do ITR é que o ITR ele incide sobre a propriedade apenas de bem imóvel por natureza, localizados fora da zona urbana do município, certo? Então, fixar o que é zona urbana e o que é zona rural, ou seja, o que está fora da zona urbana, é imprescindível para delimitar a incidência ou do IPTU ou do ITR. Vejamos. Ele incide sobre a propriedade, e aí vocês sabem que proprietário é aquela pessoa em nome de quem está registrado o imóvel ou aquela pessoa que consta na matrícula do imóvel. Também incide sobre a propriedade, além da propriedade, sobre o domínio útil. Domínio útil, meus amigos, que é exercido, por exemplo, pelo usufrutuário, né? E incide também quando nós estamos diante da posse. A posse que é tributada via IPTU é aquela posse exercida com animus domini. Aquela posse exercida pela pessoa que tem a intenção de adquirir a propriedade pelo uso capião, ok? Não é a posse exercida pelo inquilino. Muito bem, porque o inquilino não é sujeito passivo do IPTU.
propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel por natureza ou acessão física. A gente sabe que essa distinção de bem imóvel por natureza ou acessão física, ela não está prevista no Código Civil em vigor. Mas no Código Civil de 16, nós encontrávamos essa distinção. Bem imóvel por natureza é a terra e aquilo que for acrescido à terra naturalmente, né? Acessão física, tudo aquilo que for acrescido à terra por vontade humana, não é? Como, por exemplo, as construções. Então, vejam que o IPTU, ele incide quando alguém é proprietário de um terreno, bem imóvel por natureza, assim como sobre a propriedade de bem imóvel por acessão física. Ele incide sobre a integralidade do imóvel e, por isso, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Muito bem? Imóvel este que deverá estar localizado na zona urbana do município. Meus amigos, o que é zona urbana? Como nós vamos delimitar a zona urbana? Venham comigo, olha só. O próprio Código Tributário Nacional nos oferece critérios para a delimitação da zona urbana. E ele estabelece o seguinte, e o faz no artigo 32, parágrafo 1º, que a zona urbana é aquela definida na lei municipal. Observado o requisito mínimo da existência de 2 melhoramentos indicados nos 5 incisos do artigo 32, parágrafo 1º. Melhoramentos estes que deverão ser construídos ou mantidos pelo poder público. Então, vejamos, para efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Então, olha só, é preciso que a área seja definida na lei e que ela contenha no mínimo 2 dos melhoramentos que eu vou colocar para vocês no quadro. Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistemas de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, vejam, meus amigos, que o critério, em regra, para a definição da zona urbana é o critério da localização, é o critério geográfico, certo? Topográfico. Está localizado um imóvel na zona urbana, ele sofrerá a incidência do IPTU. Só que nós precisamos saber o que nós vamos entender por zona urbana, de modo que é aquela definida em lei municipal que contenha, no mínimo, 2 desses melhoramentos, os quais deverão ser mantidos ou instituídos, na verdade, construídos ou mantidos pelo poder público. Muito bem? Tranquilo? Mas incidirá o IPTU também quando nós estivermos diante de uma área urbanizável ou de expansão urbana. O que significa dizer que o IPTU ele incide não só sobre a zona urbana, mas também sobre as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana. O que são essas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana? São aquelas constantes de loteamentos aprovados pelo poder público, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que estejam localizados fora da zona definida como urbana. Então, vejam, sofrerá a incidência do IPTU
aqueles imóveis que estiverem localizados nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, que é aquela constante em lei, certo? Em lei. Lei esta que faz referência a loteamentos aprovados pelo poder público competente, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. Vejamos a redação do artigo 32, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. A lei pode considerar como urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbanas, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, indústria ou comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Muito bem, meus amigos. Então, o IPTU ele incide sobre a propriedade de bens imóveis localizados na zona urbana ou nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, certo? Mas tudo deve estar definido em lei. Nesse sentido, das áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, aplica-se a súmula 626 do STJ, a qual estabelece a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pelo local como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Vejam, olha só, muito já se discutiu se a área urbanizável ou de expansão urbana, que é aquela prevista em lei, que contenha loteamentos destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, se elas precisariam conter os melhoramentos indicados nos 5 incisos do artigo 32, parágrafo 1º. E a súmula 626 veio dirimir essa questão, mencionando que não está condicionada, portanto, a incidência do IPTU em relação ao imóvel localizado na área urbanizável ou de expansão urbana, a presença de no mínimo dois dos melhoramentos contemplados no artigo 32, parágrafo 1º. Muito bem? Prosseguindo. Exceção à regra. A regra é o critério da localização para determinação da incidência do IPTU ou do ITR. Nós temos uma exceção a essa regra, exceção que será aplicada no que diz respeito ao critério da destinação. O artigo 15 do Decreto-Lei 5766 estabelece que sofrerá a incidência do ITR o imóvel que esteja localizado fora da zona rural, e portanto na zona urbana, e que seja destinado à exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Vejam, é uma exceção à regra do critério da localização em prol da destinação. Artigo 15 do Decreto-Lei 5766. O disposto no artigo 32 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, ou seja, o Código Tributário Nacional, o IPTU, portanto, não abrange o imóvel de que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrado. Meus amigos, olha só, um exemplo esdrúxulo, mas que vai ficar fácil de vocês guardarem, cabível aqui, é o seguinte: se a gente tiver um imóvel localizado na Avenida Paulista, que tenha finalidade rural, que seja comprovadamente rural, sobre a propriedade desse imóvel incidirá o ITR e não o IPTU, ainda que esse imóvel esteja localizado na zona urbana
do município. Tudo bem? Tranquilo? Anotaram o decreto? Maravilha. Sujeito passivo. O sujeito passivo, ele está previsto no artigo 34 do CTN. E quem é, então, o sujeito passivo do IPTU? O contribuinte do imposto é o proprietário, né, o que exerce os atributos relativos à propriedade, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Muito bem? Se o IPTU ele incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, o sujeito passivo só pode ser o proprietário, o titular do domínio útil, assim como o possuidor. Bom, algumas questões jurisprudenciais. Súmula 614 do STJ. O locatário, ele não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir um indébito destes tributos. Vejam, a súmula 614, ela estabelece, meus amigos, ela nos mostra, confirma, que o inquilino, o locatário, ele é uma pessoa estranha à relação jurídico-tributária. Se ele é uma pessoa estranha à relação jurídico-tributária, ele não tem legitimidade para questionar o IPTU, nem taxas referentes ao imóvel, como, por exemplo, a taxa de coleta de lixo. E mais, ele não tem legitimidade para repetir o indébito destes tributos. Certo? Tudo bem? Lembrando que as convenções particulares, artigo 123 do CTN, não podem ser apresentadas perante a Fazenda Pública para alterar o sujeito passivo previsto na lei. Mas, súmula 399 do STJ. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Por que isso? Porque acontecerá situação, ou nós teremos situações, em que existirá o proprietário e o titular do domínio útil, por exemplo. E aí, meus amigos, quem será o sujeito passivo? Caberá à lei municipal estabelecer, certo? Mas, incide IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público, que é cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. É posição pacificada pelo STF, no sentido de que o imóvel pertencente a uma entidade imune, vou continuar falando, tá? O imóvel pertencente a uma entidade imune, que tenha sido cedido, que tenha sido arrendado a uma pessoa jurídica de direito privado, haverá a incidência do IPTU. Muito bem, meus amigos, porque essa pessoa jurídica de direito privado, ela exerce o domínio útil em relação ao imóvel. Mas a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, não se estende, aí o caso da arrendatária, à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando ela seja exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nesta hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Meus amigos, eu trouxe à baila para vocês o recurso extraordinário 601, 720, assim como o recurso extraordinário 594-015, porque são julgados que têm caído reiteradamente nos concursos públicos e, portanto, eu preciso que vocês saibam, certo? Se o imóvel pertencente a uma entidade imune tiver sido cedido ou arrendado a uma pessoa jurídica de direito privado que explore a atividade econômica, haverá a incidência do IPTU. Muito bem, qual é a base de cálculo? Sobre o que incide o IPTU? Sobre o valor venal do imóvel. Valor venal do imóvel é o valor do imóvel no mercado. Artigo 33 do CTN. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera
o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento, olha que bonito, aformoseamento ou comodidade. Lógico, meus amigos, para se chegar no valor venal do imóvel, para que nós tenhamos o valor venal do imóvel, é lógico que não é possível que seja levada em consideração as coisas que estão dentro do imóvel, né? Os bens móveis localizados dentro do imóvel. Isso é óbvio, mas o artigo 33, parágrafo único, nos trouxe essa regra. Súmula 160 do STJ. É defeso, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Vejam, meus amigos, a súmula 160, ela faz referência ao artigo 97 do CTN, parágrafo 1º e parágrafo 2º, especialmente o parágrafo 2º, que estabelece, meus amigos, que a atualização monetária da respectiva base de cálculo do tributo não se equipara à majoração. E se a atualização monetária da base de cálculo do tributo, ou seja, a atualização mediante aplicação do índice oficial de correção monetária, se isso acontece, nós não temos uma majoração. E se não há majoração, vem comigo, é possível o estabelecimento dessa atualização por decreto. Agora, se a modificação da base de cálculo se der em montante superior, meus amigos, aos índices oficiais de correção monetária, isso já é uma majoração. E se é uma majoração, nós precisaremos da presença de uma lei. Vejam o artigo 97, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. De qualquer forma, a redação da súmula 160, ela é horrorosa, porque ela estabelece que é defeso, é proibido ao município realizar a atualização do IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Vejam, se o aumento do IPTU se deu em percentual superior ao índice de correção monetária, isso não é atualização, né, meus amigos? Isso é majoração. Mais uma observação em relação à base de cálculo do IPTU. A modificação da base de cálculo, a fixação da base de cálculo, só da base de cálculo, não estou fazendo referência à alíquota, constitui exceção à noventena, nos termos do artigo 150, parágrafo 1º, segunda parte da Constituição Federal. O que significa isso, meus amigos? Olhem só. O que significa isso? Vem comigo. Se nós tivermos a modificação da base de cálculo do IPTU, essa base de cálculo modificada, ela somente poderá ser cobrada depois do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Por quê? Porque essa modificação da base de cálculo não precisa esperar os 90 dias, porque nós estamos diante de uma exceção à noventena. Certo? Tudo bem? E se nós tivermos uma alteração da alíquota, tem que observar a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Beleza? A exceção à noventena diz respeito apenas à modificação da base de cálculo. Modificação da base de cálculo que observará, portanto, a anterioridade anual, mas não observará a anterioridade nonagesimal. Mais um pouquinho aí para que vocês coloquem no caderno de vocês, certo? Quais são os aspectos constitucionais do IPTU? Os aspectos constitucionais estão previstos nos 2 incisos do artigo 156
parágrafo 1º. Vejam que eu coloquei aí 153, viajei, tá? Consertem aí, é 156, parágrafo 1º. O qual estabelece que, sem prejuízo da progressividade no tempo, na verdade é um erro de digitação, né? Ou progressividade extrafiscal, a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 do artigo 156. Ele poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Então, vem comigo, olha só, nos termos do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós temos dois tipos de progressividades para o IPTU. Nós temos a progressividade extrafiscal, que é a progressividade no tempo, que vem prevista no caput do artigo 156, parágrafo 1º, e a progressividade fiscal, que é aquela prevista, meus amigos, no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1, que é aquela pautada no valor venal do imóvel, certo? Então, a progressividade no tempo e a progressividade pautada no valor venal do imóvel. E mais, além disso, o IPTU, nos termos do artigo 156, parágrafo 1º, inciso 2, poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Bom, ele comporta, portanto, vem comigo, a progressividade no tempo, que eu já vou mostrar para vocês, a progressividade em razão do valor venal, que é a progressividade fiscal, né? E ele poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel. Então, progressividade extrafiscal, progressividade fiscal, tá? E alíquotas diferenciadas tendo em vista o bairro em que está localizado o imóvel ou a finalidade em relação à qual o contribuinte emprega ao imóvel. Bom, olhem só. A progressividade, vejamos as súmulas relativas à progressividade com base no valor venal. Súmula 589 do STF. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Muito bem. Súmula 668 do STF. É inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, emenda constitucional esta que introduziu, meus amigos, a progressividade fiscal no IPTU, com base no valor venal do imóvel, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Então, vejam que a súmula 668 do STF, ela estabelece que eventual progressividade fiscal, com base no valor venal, estabelecidas antes da emenda constitucional 29 de 2000, são inconstitucionais. Por que isso? Porque antes da emenda constitucional número 29 de 2000, nós só tínhamos, no que diz respeito ao IPTU, a progressividade no tempo, certo? Nós só tínhamos a progressividade extrafiscal e não tínhamos a progressividade fiscal com base no valor venal do imóvel. Bom, transcreveram? Tranquilo? Façamos um pequeno intervalo e voltamos.